Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula irei dar continuidade ao assunto que foi introduzido na aula anterior, que é indicador de desempenho. Bom, turma, mas para facilitar o entendimento sobre o que seja um indicador de desempenho, eu vou aqui destrinchar, quer dizer, eu vou de forma isolada, individual, analisar esses dois termos que compõem o conceito de indicador de desempenho, que é indicador e desempenho. Bom, turma, indicador são medidas ou métricas qualitativas ou quantitativas. O que seria uma métrica qualitativa? Bom, é uma métrica, turma, que ela analisa aspectos intangíveis. E uma métrica qualitativa analisa aspectos tangíveis. Um exemplo, número de carros produzidos por uma empresa em determinado período. É uma métrica quantitativa. A aceitação, quer dizer, a percepção dos clientes em relação a esses carros que foram fabricados. Quer dizer, a aceitação em relação aos novos acessórios, em relação ao design. Então, isso é uma métrica quantitativa que são utilizados, quer dizer, essas métricas são utilizadas para avaliar, turma, analisar uma determinada ação, operação, processo ou sistema dentro da empresa. Já desempenho, turma, são parâmetros que são utilizados para também analisar aquilo que já foi fabricado, quer dizer, aquilo que já foi realizado dentro da empresa com aquilo que foi definido como meta ou objetivo. Então, se faz essa comparação entre aquilo que já foi feito com aquilo que foi definido como objetivo. Se por acaso, dentro do que foi estabelecido como objetivo, digamos, dá um outro exemplo aqui, fabricar 200 carros em um mês. E aí vocês definem um tempo necessário para aplicação desses indicadores, que são quantitativos, quer dizer, podem ser semanais, podem ser quinzenais. E dentro desse período semanal, quinzenal, você estabelece quanto precisa ser fabricado, ou deve ser fabricado, para que ao final de um mês ou de 30 dias se produzam, se entregue, né, os 200 carros. Digamos que vocês estabelecem que em 15 dias tem que ser fabricados 100 carros. Então, se já no 10º dia vocês observam que nem um terço disso foi realizado, então tem alguma coisa errada. Então, esse é o papel, turma, dos indicadores de desempenho. E eles ajudam a diagnosticar os gargalos ou determinados problemas dentro do seu processo de produção. E aí, a partir disso, da interpretação dessas informações que são dadas, né? Dessas informações que são coletadas, aí vocês podem tomar outras ações, outras medidas visando aperfeiçoar esses processos. Então, esse é o papel do indicador, turma. Os indicadores não resolvem problemas, mas eles apontam quais os problemas que tem, ou quais os prováveis problemas que podem existir, a partir dessas informações que são coletadas. Turma, só que existe tipologias, existem tipos de indicadores. Eu irei mostrar agora para vocês. Existem indicadores de produtividade. O que seria indicador de produtividade? Então, vamos retomar aqui aquele nosso exemplo. Digamos que uma determinada empresa gerou, né, produziu 200 carros. Então, isso foi que foi definido como meta, né, de produção para aquele mês. 200 carros. Só que ao final do 15º dia, a empresa só fabricou 50 carros. Vocês acham que ela vai conseguir entregar essa meta dentro de um tempo hábil? Será que isso não vai ter um consumo maior, digamos, de recursos, já que eles vão ter que acelerar a produção? Então, os indicadores de produtividade, eles mostram essa relação entre a quantidade de entregas, ou quer dizer, de saídas que foram geradas, e os recursos empregados durante determinado período de tempo. Então, turma, é um indicador também de eficiência. Não de eficácia, mas de eficiência, porque ela avalia exatamente quanto de recurso foi necessário para aquela produção. Ok? Indicadores de qualidade. Ele mostra a relação entre o número de entregas dentro do padrão e as entregas totais. Isso aqui, turma, é um indicador de eficácia. Então, vejam, indicador de produtividade é um indicador de eficiência.
indicador de qualidade, indicador de eficácia. Então ele vai medir exatamente quantas entregas foram feitas dentro daquilo que se estabeleceu como um padrão de conformidade. Ok? Indicador de capacidade. A quantidade de entregas que um processo pode fazer com determinados recursos em um certo período de tempo. Outro indicador de eficiência. Então aqui ele vai analisar, turma, qual a capacidade da empresa para gerar, digamos, aquela meta que foi definida. Digamos que, novamente retomando aquele exemplo, se estabeleceu que seria fabricar 200 carros em um mês. Então, quanto de recurso vai ser necessário? Isso, obviamente, dentro de um planejamento também já vai ser definido. Vai ser necessário isso, mas só que no decorrer do processo de produção, se houve um extrapolamento do tempo, né, necessário para produzir aquilo ali, com certeza isso vai impactar onde, turma? Vai impactar na quantidade de recursos necessários. Então, obviamente, isso aí pode ir além da capacidade da empresa. Então, essa é a finalidade desse indicador. Então, indicador de capacidade é a capacidade interna da empresa em atender determinados processos ou de conseguir alcançar determinados objetivos. E os indicadores estratégicos, o que são indicadores estratégicos? Estão relacionados aos fatores críticos de sucesso. Mostram quando a empresa está próxima de atingir seus objetivos estratégicos. Turma, fatores críticos de processo são aqueles fatores específicos, ou melhor, variáveis específicas, que podem, obviamente, interferir no posicionamento da empresa, quer dizer, pode interferir no desempenho da empresa. Então, digamos, um fator crítico para uma empresa que fabrica carros. O que vocês acham? Um fator crítico para uma empresa que fabrica carros é exatamente o seu layout de produção, seus processos internos, né, voltados para a produção. Então, esse é um fator crítico. Então, ele vai relacionar exatamente isso. Bom, nossa meta, nosso objetivo foi fabricar, dentro de 2 meses, fabricar, 400 carros. Então, esse indicador vai avaliar exatamente se a empresa está no caminho certo. Então, os indicadores eles funcionam como bússolas, porque eles ajudam também a nortear os gestores ou as empresas em relação àquilo que eles traçaram como meta, como objetivo. Bom, turma, agora que eu já apresentei para vocês os tipos de indicadores, eu vou falar aqui dos indicadores de processos. Bom, turma, indicadores de processo geralmente são indicadores de eficiência. E nós vimos que eficiência é você fazer muito com menos, né? Quer dizer, uma relação de custo, né, de recursos com aquilo que vai ser produzido. Bom, o indicador de processo, o meio, turma, que é utilizado, quer dizer, existe uma relação de causa e efeito. Então, o processo é um meio necessário para se entregar um determinado produto ou serviço. E, obviamente, que a consequência disso é o consumo. Então, vejamos. Aqui tem eficiência, aqui é eficácia, aqui é efetividade. Isso nós já vimos na aula anterior, mas é importante ressaltar. Então, turma, indicador de processos geralmente são indicadores quantitativos que visam exatamente avaliar ou analisar o quanto esse processo está consumindo em termos de recursos, em termos de tempo necessário e também em termos de mão de obra que vai trabalhar nesses processos. Então, esses indicadores de processo geralmente são quantitativos. Já a turma de eficácia, eles podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Por que qualitativos, professor? Qualitativos porque dentro desse processo pode-se avaliar aspectos como a imagem da empresa, é um aspecto intangível que pode ser avaliado, o posicionamento da empresa, o posicionamento daquele produto dentro do mercado. E em relação ao consumo, aqui já é um indicador de efetividade e que também é um indicador qualitativo. Então vejam, indicadores de processo são indicadores geralmente quantitativos e que eles são utilizados para avaliar esse tripé, que é o quê? Que é o tempo necessário, os recursos necessários para que vocês produzam algo, um produto ou um serviço, entreguem um produto ou serviço, e do outro lado, o escopo. O que seria o escopo? Seria
aquilo que se definiu, né, o que se planejou como recursos que vão ser necessários para aquela produção. Entendeu? Que aí seria questão de indicador de capacidade. Então, turma, eu agradeço a atenção de vocês. Na próxima videoaula eu darei continuidade a esse assunto. E vocês já sabem, qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem tanto tirar essas dúvidas lá na plataforma no AVA, através do chat, quanto também no grupo do WhatsApp. Até a próxima.